Alô, crente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para transmitir mais um quadro deste podcast. Eu me chamo Lucas e o nosso convidado da noite é o pastor Isaías, com um tema muito top mesmo. Qual é a missão da igreja na Terra? Alô, crente! Nosso convidado da noite é o pastor Isaías Ledo Simplício. Ele que é casado com a Fabiana Ledo, pai do Mateus, do Wesley e do Natan. Ele que serve ao Senhor na igreja Família Casa do Pai Church como pastor, né? Aqui em Campinas. Pastor, é um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. O senhor sabe da alegria que nós estamos em recebê-lo, Senhor. Espero que o senhor esteja completamente bem, a sua casa, a sua família. Nos conte um pouco sobre o senhor. Alegria no meu coração, o prazer é meu de poder participar dessa conversa, desse momento muito agradável, para que nós possamos aqui ter um diálogo sobre um assunto tão relevante como esse, junto com você, que é meu amigo de tantos anos. Amém. É um grande prazer. Espero que o pessoal seja edificado, abençoado. Amém, por esse momento aí. Vai sim. Glória a Deus. Pastor, como o assunto da noite é um assunto muito top mesmo, que eu creio que vai abranger muitas pessoas, muitas vidas vão ser tocadas através deste tema, que é qual é a missão da igreja na Terra? E eu gostaria de fazer uma primeira pergunta para o senhor, que é, qual que é a missão da igreja na Terra? Lucas, assim, na verdade, esse é um assunto muito abrangente, né? Um assunto que nos possibilita a manter um diálogo sobre vários outros subtemas e subtópicos relacionados a esse assunto. Mas, assim, de um modo geral, de uma forma mais simples, eu acredito que a missão da igreja na Terra é representar muito bem o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele aceitou a sua missão. A missão de Jesus foi vir a esta terra, aceitar, ele se submeteu, ser semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2 vai narrar muito bem essa história. E foi humilhado como uma pessoa malfeitora, como uma pessoa mau, como um pecador, sendo ele santo e justo. Mas ele decidiu ir até o final porque ele tinha essa missão. Qual era a missão de Jesus? Conquistar, redimir um povo que já estava nas garras do diabo, nas garras de Satanás, fadado à condenação eterna. Então, ele decidiu se entregar, essa entrega resultou na sua morte. Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, concluindo assim a sua missão. Então, a missão de Jesus foi salvar toda a humanidade, todos aqueles que creem no seu nome. Então, ele concluiu a sua missão muito bem. Mas ele deixou para a igreja uma segunda missão, a missão de dar continuidade ao reino dos céus aqui na terra ainda. Sim. Para que as pessoas que vão nascendo, que as gerações que vão se passando, venham a ter o mesmo conhecimento do sacrifício de Jesus para se reconciliar com Deus, e isso é uma missão da igreja. Esse papel é da igreja. Que bênção. Glória a Deus. E como que a igreja tem saído nessa missão? Bom, eu penso que a igreja, nós como igreja, introduzidos no corpo de Cristo, em primeiro lugar, nós não somos desse mundo. Sim. Jesus, em oração, falando com o Pai, ele disse: Pai, eu peço que o Senhor os livre do mal. Não precisa tirar eles do mundo, mas os livre do mal. Mas eles não são desse mundo. Isso foi Jesus que disse. Nós, a igreja, nós não somos desse mundo. Quando Pedro ele se dirigiu à Igreja Universal, à igreja em todo o mundo, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele vai se dirigir a nós como igreja, nos chamando de peregrino e forasteiro. Ou seja, nós não somos desse mundo e só estamos aqui de passagem, passando
um período, e diga-se de passagem, Lucas, nós temos muito pouco tempo como peregrinos e forasteiros para executar essa missão. Nosso tempo é muito curto. O Salmo vai dizer que depois dos 70 é enfado, é canseira, sabe? Então o nosso tempo é pouco. O Salmo 103, verso 15, vai dizer que o ser humano é como a erva do campo, é como a flor que nasce, cresce rapidamente, mas seca, murcha e morre muito rápido. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer que a gente é como um vapor que aparece e desaparece. Sim. Ou seja, nós temos uma grande missão e, em contrapartida, nós temos muito pouco tempo para executar essa missão. Então, é interessante gastarmos, se é que eu posso usar essa expressão, mas dedicar o nosso tempo o máximo possível para poder executar essa missão, que é continuar a pregação do Evangelho, decretar, ministrar, trazer às pessoas o reino dos céus, fazê-las chegarem no conhecimento de Cristo, a fim de que sejam salvas pela fé e pela graça de Jesus. Essa Aleluia. é a nossa missão. Glória a Deus. Ô pastor, e o bom que esse é um tema muito top mesmo. Quando falamos do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a missão que Ele nos trouxe, né, de anunciar o reino de Deus para todas as vidas. E é interessante isso, que o amor de Deus, ele interrompe qualquer barreira. Vemos, por exemplo, no ladrão da cruz, que o camarada errou a vida inteira e Deus deu a misericórdia para ele. Só que, vendo isso, logo surge uma terceira dúvida. Tem algum exemplo, tem alguma característica que nos faz, alguma missão, alguma característica em si que faz a gente olhar para essa missão e falar, nossa, é assim que tem que seguir, é este exemplo e assim vamos lá. Sim, claro. Paulo, o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, pastor Lucas, ele vai revelar isso para a gente. Ele vai dizer, olha, vocês são embaixadores de Jesus. Aleluia. Então, o que é um embaixador? É um representante legal. É um representante de Jesus nessa terra. E nós, como embaixadores de Jesus, nós temos essa autorização para executar essa missão ao fio, a ponto, passo a passo. Nós temos essa autoridade. Sim. Por exemplo, você me perguntou que tipo de exemplo a gente pode ter para que nós possamos ter uma clareza maior dessa missão. Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai deixar essa missão muito clara, para que não haja dúvida e para que a gente tenha ciência do que fazer, como fazer, onde fazer. Ele vai dizer, olha, ide por todo o mundo. Aleluia. Preguem o evangelho a toda criatura, ou seja, povos de todas as tribos, línguas, nações, culturas, etnias. Preguem esse evangelho a todas as pessoas, alcance todas as pessoas da face da terra. Então, qual é a nossa primeira missão como igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. E eu penso que essa missão ela pode ser executada, o pastor Lucas, por todos os crentes, desde do nosso querido irmão que nos recepciona na porta da igreja, ao irmão que está sentado no último banco, ao obreiro mais bem preparado teologicamente falando. A missão de pregar o evangelho pode ser executada por todo membro do corpo de Cristo. Porque pregar o evangelho não necessariamente é preciso que você esteja no púlpito da sua igreja. Sim. Se utilizando de um microfone como esse, usando da eloquência que a homilética pede, não é? A sua pregação, ela vai muito além do que um púlpito, um microfone e uma plateia. A sua pregação, ela pode ser num diálogo. Sim. Sua pregação, ela pode ser
no seu caminhar, no seu andar, no seu ir e vir, no seu tratar, no seu sorriso, Sim. da forma que você abraça, da atenção que você dá para uma pessoa, é uma pregação. Então, o pastor está preparado para pregar para um público, os membros estão preparados e autorizados para pregarem esse evangelho no seu dia a dia, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua escola. Pregar o evangelho, na minha opinião, é a primeira missão da igreja, de cada cristão, de cada crente. É como se fosse a locomotiva que puxa todos os outros os vagões, não é? Então, a pregação do evangelho é uma das primeiras missões, na minha opinião. Amém. Glória a Deus. E o interessante é que o senhor falando que existem inúmeras maneiras, né, de pregar o evangelho. Eu me lembro que uma vez eu estava no ponto de ônibus e um jovem me parou e eu estava com roupa de serviço, né? E o jovem falou: "Oi, tudo bem? Prazer, bom dia, tal. Você é crente?" Aí eu olhei e falei: "Sim, sou." Aí ele já deu um sorriso, né? Assim como o senhor deu aí agora. E eu falei: "Mas o que te fez perceber que eu sou crente?" E ele falou assim: "Eu olhei para você e vi o brilho de Jesus em você." Então é muito verdade isso que o senhor falou. Às vezes até de estarmos em um determinado lugar, pessoas olham para nós, vê o brilho de Jesus em nós. E eu queria até que o senhor falasse acerca disso também, essa questão do brilho de Jesus em nós, essa diferença que o pessoal olha para nós e vê. Sim. Na verdade, essa pergunta sua é a continuação dessa referência que nós começamos a conversar. Porque quando você prega o evangelho a toda criatura, é o primeiro passo. Sim. É a nossa primeira missão, falar o que Jesus fez na nossa vida, falar o que já aconteceu na nossa vida de mudança, de transformação, nosso testemunho. Isso é muito interessante. Só que o texto continua dizendo: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura", mas também o texto vai dizer: "Curem os enfermos, imponha a mão sobre os enfermos, e eles serão curados." Isso também faz parte da nossa missão como igreja, porque nós estamos vivendo em tempos tão difíceis que essas doenças, a qual nós temos a missão de ministrar a cura, elas são doenças físicas, mas também são doenças espirituais. Sim. São doenças na alma, são doenças psicossomáticas, são doenças invisíveis, são doenças ocasionadas por depressão, por ansiedade, sabe? Por pânico, por pavor. E a nossa missão é ministrar cura sobre essas pessoas. Até porque eu penso que uma pessoa doente no seu espírito, na sua alma, na sua mente, uma pessoa com uma doença espiritual, ela acaba ficando em trevas. Ela acaba vivendo em trevas, se trancando em um quarto escuro, se isolando da sociedade, se ausentando das reuniões familiares, se distanciando da igreja, Sim. dos membros da igreja, da convivência entre os irmãos. Então, a luz que está em nós, faz com que essas pessoas enxerguem lá no final, uma luzinha no fim do túnel, uma oportunidade de se levantar e de sair daquela situação. Eu não duvido que o Senhor Jesus possa usar a pessoa mais simples para que no nome dele imponha as mãos e uma pessoa seja curada de um câncer, de uma leucemia, de uma paralisia ou de qualquer outro tipo de problema físico. Mas nós também temos o poder, a autoridade, a luz necessária para também impor as mãos sobre as pessoas e trazer a luz necessária para que as doenças espirituais sejam repreendidas, destruídas, desfeitas, e essas pessoas possam viver na luz novamente. Aleluia. Então, isso é algo que eu tenho visto, Sim. isso é algo que eu tenho vivido muito isso, experimentado muito isso. Eu tenho atendido pessoas, pastor Lucas, que quando chegam para conversar com a gente, você olha na expressão da pessoa, no olhar da pessoa, no respirar da pessoa, e você vê uma pessoa presa. Sim. Uma pessoa
fisicamente saudável, sabe? Mas internamente